família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, 2024 pode ser que dê problemas logísticos no Japão de alguma maneira. Por que disso? O Japão ele vai regulamentar o número de horas trabalhadas dos caminhoneiros no Japão. E nisso vai trazer problemas? Sim, de que forma, japonês? É o seguinte, o caminhoneiro, você vê que ele, quando não tem a regulamentação de horas, ele vai poder percorrer longas distâncias com a mesma carga. Agora não, com o limite de horas trabalhadas, o caminhoneiro ele vai poder percorrer apenas um limite de distância só, que é permitido pela empresa, que vai ser para não extrapolar aquele limite de horas anuais que ele vai poder trabalhar. Então isso vai trazer um certo problema? Muito problema, tá? No setor de logística. Para quem não sabe o setor de logística, é o setor, falando a grosso modo, que trabalha com as entregas dos produtos. Quando chega um produto na sua casa, que você fez a compra, supermercado, escritórios, seja em qualquer lugar, tudo isso que quer setor de logística. Então você vê que ele vai ser muito impactado aqui no Japão, demais. Tá? Só que em contrapartida, isso vai gerar o quê? Mais empregos. Como assim mais empregos? Vai gerar o quê? Para a parte de caminhoneiros, como é limitado o percurso que vai ser limitado pela empresa que o caminhoneiro vai poder percorrer, eles vão ter que montar um centro de distribuição naquele local limite. Dali, o caminhoneiro vai pegar esse produto, levar até aquele centro de distribuição. Dali, ele vai ser direcionado para outros caminhoneiros. Só que, antes da regulamentação, o caminhoneiro ele podia percorrer uma distância muito maior para chegar numa ponta a outra. Agora não. Agora, como ele vai estar limitado, os centros de distribuição terão que ter mais centros de distribuição para fazer essas interligações, por causa do número de horas trabalhadas. Então já dá para você sacar que vai aumentar aqui vagas em setor para caminhoneiros. Então as pessoas que têm interesse em entrar nesse ramo, esse ano é o ano dela tirar a carteira para poder ingressar nesse ramo. Vai aumentar o número de centros de distribuições, então vai aumentar o quê? Empregos no setor de piquingo. Japonês, mas o que é piquingo? Fala para mim, que raio de piquingo é esse? É onde a pessoa faz a triagem dos produtos para poder mandar para outros centros de distribuições ou para mandar já direto para casa do consumidor que fez o pedido. Então vai ter o centro de distribuição, esse caminhoneiro que vai percorrer só uma distância limite, vai chegar nessa área aqui, no centro de distribuição. Dali, o responsável do setor do piquingo, tá, que são várias pessoas, trabalham-se muitas pessoas nesse setor, vai pegar, esse produto aqui vai para Hokkaido, pum, e já separa para o caminhoneiro que vai ter que mandar para Hokkaido, o caminhoneiro de Hokkaido. Esse daqui vai para o bairro tal, na mesma cidade, então já separa ali. Então, vai aumentar o número de pessoas nesses setores? Grande provavelmente, tá, nessa parte aqui no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que vai gerar transtornos para um lado, mas geração de empregos para o outro. Tá? Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia da como é que a coisa está girando de acordo com as mídias japonesas. Tá? Com a regulamentação dos caminhoneiros para as horas trabalhadas a partir de abril do próximo ano, tá? 2024, há uma preocupação com o declínio no transporte no setor de logística. Devido às alterações legislativas, o limite máximo de horas trabalhadas para os motoristas de caminhão, onde o horário de trabalho é um desafio, deve ser regulamentado em abril do próximo ano, 2024, para 960 horas anuais. Então você vê que as empresas vão ter que pegar esses motoristas, pegar essas 960 horas e dividir pelo horário que o motorista do caminhão pode trabalhar. E em cima disso, eles vão ter que calcular o trajeto que o motorista vai poder fazer até tal ponto em determinada quantidade de hora. Você viu que o setor de logística ele é muito complexo. Não é só pegar assim, vou daqui ali e levar a coisa. Não, existem cálculo de hora, cálculo de trajeto, cálculo de combustível dentro daquele trajeto por hora
Então existe todo um cálculo por trás. As pessoas que acham que o setor de logística é uma coisa assim, só pega e entrega ali, é logística. A coisa é muito, muito maior do que as pessoas pensam. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B aí, que vai gerar um certo transtorno, vai. Principalmente nessa parte de cálculo, de trajeto. Que ele vai, de 8 horas eu posso dirigir, vai, por exemplo, de Haiti até Yamagata. Depois disso, até tal ponto de Yamagata. Por exemplo, o estado de Yamagata. Dependendo da metade de Yamagata para cima, ele já não pode ir mais. Porque vai extrapolar aquele horário de trabalho dele. Então já dá para você sacar por A mais B, tá? Que muita coisa vai ser impactada. Por isso que eu falo, quando as pessoas fazem análise, fazem de uma forma macro. Pega todos os problemas para fazer análise. Não façam análise de uma forma micro, porque senão vai deixar muitos dados para trás e isso vai dar erro de análise. Tá? Então tem muita coisa que eu estou explicando para você a grosso modo, que eu sei que tem muita gente que não sabe desse tipo de coisa, mas acontece dentro de um setor de logística. Não é só pegar o produto, enche o combustível aqui e vai. Não. Tem muito mais coisa por trás. Tá, mas continuando. Por outro lado, também há uma pesquisa de um think tank que mostra que o tráfego de mercadorias via caminhões diminuirá 14% em relação a 2019, devido ao menor horário de trabalho dos motoristas e escassez de mão de obra. Isso mostra o quê? Aquilo que eu estava explicando antes. Que o motorista ele vai poder trabalhar só um certo trajeto que a empresa vai calcular, que ele vai poder mostrar. Você só pode ir até aqui. Tá? Daqui, desse ponto para lá você não pode mais, porque já vai extrapolar seu horário de trabalho. Tá? Seu limite de horário diário. Então, vai dar transtorno, sim, por isso que eu falo que vai haver mais criações de centros de distribuição e mais vagas de emprego para picking, no caso o famoso picking, tá? Aqui no Japão. Destes, o Yamato Holdings planeja aumentar o uso de aviões para o fim da redução da carga do motorista e a partir de abril do próximo ano, 2024. 3 aviões para sua própria distribuição estarão disponíveis entre a área metropolitana Hokkaido e Kyushu. Tá? Eles deverão fazer em torno de 21 voos. Para quem não sabe o que é o Yamato Holdings, é o famoso Kuroneko aqui no Japão, que é uma empresa muito grande de logística, que faz entregas, caso o famoso Takkyobin aqui no Japão. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando vocês fazem compras no Amazon, grande parte da entrega da Amazon é pela Kuroneko, aqui no Japão. Geralmente a Kuroneko é uma empresa de excelência, sim. Às vezes dá um certo problema, dá. Eu já tive um certo problema com a Kuroneko. O que aconteceu? Por isso que eu falo, prestem atenção muito bem nas situações. Uma vez eu fiz uma encomenda, eu estava acompanhando, né, os relatos que a Kuroneko vai mandando de tempos em tempos. Então ela colocou que já tinha sido entregue para mim o produto. E eu estava em casa esperando o produto e esse produto não foi entregue. E ela tinha colocado como entregue. Olha a dor de cabeça. Então eu tive que ir até o centro de distribuição da onde que eu moro e falar, vocês colocaram como entregue, mas eu não recebi. Eu fiquei em casa o dia inteiro e eu tenho provas disso. Aí chegaram lá, Gomenasai e tá. Aí remarcaram pro mesmo dia a entrega. Aí chegou o material. Então existem transtornos? Existem transtornos, acontece, tá? Ninguém está isento desse tipo de coisa no Japão. Mas tem que ficar de olho. Tá? Então pode ser que o ano que vem a coisa pode ser que piore nesse ponto. Mas vida que se segue. Continuando aqui. Além disso, um site de pedidos pelo correio, a Rohaku, para quem não sabe, o correio também é um sistema de logística, tá? Que lida com as necessidades diárias, está realizando um experimento de demonstração no qual os usuários podem escolher uma data de entrega entre 3 a 7 dias, na tentativa de dispersar a quantidade de encomendas e carregá-las com eficiência, e estão dando pontos aos usuários que
pedem as entregas mais tardias. Por que disso? Geralmente aqui no Japão, dependendo de onde você faz a compra ela chega em 1 ou 2 dias. É coisa muito rápida. Tá? Então colocar uma janela de entrega de 3 a 7 dias já está quebrando o paradigma de 1 a 2 dias. Para começar. E eles estão dando pontos também. O que é esses pontos japoneses? Aqueles pontos para desconto na próxima compra. Tá? Que a pessoa ela vai juntando os pontos ali, que chegou no determinado, ela pode trocar por descontos, tá? Na próxima compra. Só que eles estão dando pontos para as pessoas que estão aumentando o prazo de entrega e não pela compra. Então você vê que são iniciativas que as empresas estão fazendo para tentar o quê? Aumentar a janela do prazo de entrega e nisso beneficiar o cliente final de alguma maneira. Bacana, pô, bacana. Para quem mora aqui no Japão, já deve ter visto também. Você vai no supermercado, você vai na farmácia, você vai em determinados locais, no Sushiá, no caso Kappa Sushi, eu sei que tem, tá? Esse sistema de pontos. Então você vai lá, você consome lá, você paga, eles vão converter isso aqui em pontos para você poder gastar num determinado período de tempo. Igual, por exemplo, a farmácia Genki. Você vai comprando lá, quando chega num certo limite, eles te dão desconto de Go-Hyakoen na compra. E esse desconto, ele não tem, como é que se fala assim, um prazo de validade, o que é bacana. Porque eu já cheguei a acumular 2, 3 cupons, que daria 1.500 ienes, aí depois fui lá e comprei, fiz uma comprinha um pouco maior, com 1.500 ienes, em vez de gastar só Go-Hyakoen. Então, determinados locais fazem esse tipo de coisa, o que ajuda demais. Tá, em determinadas situações. Por isso que às vezes vale a pena não torrar aquele ponto que você gastou ali naquele que você ganhou naquele momento. Vai acumulando. Mas antes, peça a informação. Tá? Se esses desconto ele tem prazo de validade. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? A Sony, por exemplo. A Sony tem um sistema de recompensas. Tá? Que a pessoa vai juntando os pontos. No caso do PlayStation, no caso do uso para compra de games e etc. Só que no caso da Sony só vale por 2 anos esses pontos acumulados. Então a pessoa ela tem que usar logo, tá? Porque senão ela perde. Nisso toma prejuízo. Então você vê que varia de instituição para instituição. Então tem que se tomar cuidado, Japonês, por que você falou da Sony? Porque eu tenho um canal de games também, tá? Então eu sou voltado mais para o PlayStation, então eu tenho que fazer consumos de games nessa brincadeira. E nessa brincadeira toda, eu tenho que ficar antenado nisso, senão eu acabo perdendo meus pontos na Sony. Né? E nisso já estou te informando também, mas continuando. Estamos discutindo maneiras de usar a logística que não depende do trabalho a longo prazo, com o Estado e as reuniões de revisão de especialistas para considerar novos regulamentos, incluindo os pedidos dos remetentes. O setor de logística está se apressando, pois o regulamento das horas extras tem uma janela de 1 ano para ser implementado. Então já dá para você ter uma ideia que 2024 pode ser que dê um certo problema no setor de logística, pode ser que aumente o preço no setor de logística. Por exemplo, Kuroneko vai usar avião para fazer a entrega, as remessas. Avião não sai barato. Então pode ser que aumente o valor do Takobin do Kuroneko. Tá? Das outras empresas, a Sagawa, a Nippon Express e outras empresas que tem aqui no Japão, eu não posso falar por elas, até porque não aparece aqui na reportagem. Para quem tem dúvida, a reportagem da NHK, tá? Não apareceram aqui, mas apareceu falando da Kuroneko. Então, grande provavelmente, para determinadas rotas, a parte de logística da Kuroneko deve ter um aumento de preço. Então, vão ficando atenados aí. E espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a se preparar de alguma maneira. Tá? Porque tem muita coisa pertinente que vai ser implementada no ano que vem e pode servir de preparação, igual no caso. A pessoa estudar Nihongo, caso que ela não queira trabalhar numa fábrica, quer trabalhar no setor de piquinho. Cansei de ver anúncios de setor de piquinho. Tá? Mas é aquela velha história. São anúncios de empresas japonesas.
pedindo pessoas para trabalhar no setor de Pequim, que tem estrangeiros trabalhando lá. E aí? Tá, então tem bastante coisa. Não são hackens, tá? São empresas mesmo pedindo pessoas para trabalhar. Só que tem que ter o quê? Pelo menos conseguir ler as etiquetas para poder fazer a identificação. Então as empresas estão se adequando a esse tipo de coisa, estão se adequando, elas estão pedindo pessoas também. Só que aquela velha história, se a pessoa não tem um mínimo de compreensão da língua japonesa, ela não consegue pegar esse setor de Pequim para trabalhar, porque ela não vai conseguir ler as etiquetas, e nisso fica complicado, tá? Mas é um setor que a pessoa ela vai trabalhar o dia inteiro. Japonês, eu vou ter que carregar muito. Tem um carrinho, de acordo com as empresas já explicaram. Você vai trabalhar o dia inteiro puxando um daishá para cima e para baixo, porque você vai em prateleira tal, vai pegar tal produto, coloca no carrinho, anda mais um pouco, tal. Depois dali, isso aqui vai para tudo tal local. Daqui a pouco já despacha tudo. Você tem que ir lá no computador, eu preciso. O computador está indicando coisa aqui, 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 aqui. Então você vai ter que ver no computador que está lá, que no caso que é o direcionado a você, e você ir lá fazer essa triagem desses produtos. É um serviço ruim? Eu acredito que não. Nunca trabalhei no setor de Pequim, mas pela descrição que as empresas dão, não deve ser um serviço muito ruim. Claro que tem que andar bastante, então aquelas pessoas que querem perder peso, dão a mão na roda. Mas de qualquer maneira, é um novo, como é que fala assim? É uma nova chance dos brasileiros que estão no Japão pegarem um novo tipo de trabalho que não seja numa fábrica. É uma nova oportunidade, uma nova experiência para as pessoas. Eu acho tudo muito válido. Eu só não fui para o setor de Pequim, por quê? Por causa desse meu problema de hérnia. Senão eu teria ido, sim, porque me chamou muita atenção. Por isso que eu estou falando muito do setor de Pequim, porque ele me chamou muita atenção. Tá? Nesse caso, assim, não digo facilidade, mas da liberdade da pessoa de trabalhar. Porque ela não vai ficar atrelada às outras pessoas. Eles vão te soltar lá dentro, né? Eles vão te dar o treinamento, claro, depois você vai lá e faz. Diferente de você ter que ficar grudado numa linha de montagem, diferente de você ter que ficar grudado com várias pessoas ali, tá? Aquele tempo todo. Japonês é tão antissocial. É aquela velha história, né? Cada um tem seu jeito de viver. O setor de Pequim me chamou muita atenção por causa dessa liberdade para trabalhar. Mas vai de cada um. Tá? Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a se planejar daqui para frente, já para 2024, ou já ir se preparando agora. Tá? Porque muita coisa que vai aparecer daqui para frente são oportunidades. Não podemos ver só a parte ruim. Tem a parte oportuna de novos crescimentos. É nisso que as pessoas deixam passar. E é nisso que eu tento apontar nos meus vídeos, essas oportunidades para as pessoas tentarem crescer aqui no Japão de alguma maneira. Tá? Sair do mais do mesmo. Só chão de fábrica. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.